Casa de número 8, da série A Numerologia da Casa, aprofundando mais esse assunto que eu abordo tanto com a ferramenta da numerologia como potencial de expansão da nossa consciência. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a vibração, então, de imóveis que tenham a regência do número 8. Então, quando o somatório total dá o número 8, e mesmo que você já saiba calcular o número do imóvel, eu te aconselho a ir no primeiro vídeo dessa série e aprender comigo. Porque muitas pessoas me procuram com esse cálculo feito e está errado. Quando elas me procuram, muitos me procuram com o cálculo errado. Então, muita atenção. Tem alguns detalhezinhos aí para prestar atenção. E também te aconselho a ver todos os outros vídeos, mesmo que a sua casa seja de número 8, porque todas as energias, né, de todos os números vibram no nosso campo, de algum lugar, com alguma certa potência, que é muito individual e própria de cada pessoa, porque cada pessoa tem um mapa único. Não sei se você já conhece o mapa natal numerológico, né? E essas energias, elas vibram no nosso campo de um certo lugar, mas todos os números, todas as vibrações energéticas que a gente consegue ler nesses números, que esses números nada mais são do que símbolos que leem essa energia do nosso campo, né? Eles dizem muito na nossa vida, dos aprendizados que a gente precisa. Então, é bem legal ver todos os vídeos dessa série. Eu sou a Aline, eu sou terapeuta, né, trabalhando com algumas ferramentas aí de expansão da consciência, de clareza mental e também com cura da alma, né? Se você precisar, também pode me chamar para isso, né? Então vamos à casa de número 8. Esse número, que nem o anterior, o 7 que eu falei, que é queridinho de muitas pessoas, o número 8 também. Na verdade, ele não é só queridinho de muitas pessoas, ele é desejado por muitas pessoas. Por quê? Porque, de forma geral, esse número é conectado com a energia da prosperidade, do dinheiro também, né? Mas a gente precisa lembrar que a prosperidade, ela é lida na nossa vida em todos os setores. Então, mesmo que você tenha dinheiro, não necessariamente você está sendo uma pessoa próspera. Para a gente ser uma pessoa próspera e estar vibrando na prosperidade, a gente precisa equilibrar todos os setores da nossa vida, né? Olhar para todos os setores, né? E o dinheiro é o reflexo de um deles, né? Possivelmente do profissional, né? Então, essa casa de número 8 traz essa energia aí, desse poder, dessa prosperidade, né? Mas a gente precisa lembrar que a energia do 8 vem da justiça divina. Então, quando a gente entra naquele lugar, nossa, eu não estou recebendo todo o dinheiro que eu sinto que eu preciso receber, eu não estou sendo valorizada, tudo que eu sinto que eu preciso estar sendo valorizada, é porque tem um processo de cura sobre isso, para que essa energia do 8 vibre na nossa vida, né? Eu, quando fui arquiteta, eu percebi muito isso, né? E quando eu me assumi realmente na minha missão, no meu propósito de vida, né? No meu lugar no mundo como terapeuta, as coisas mudaram. Então, como arquiteta, mesmo sendo uma profissão que a gente pensa, nossa, ganha muito dinheiro, então, eu não ganhava porcaria nenhuma, né? Eu até era muito explorada, né? Os clientes sempre queriam de mim mais do que eu dava, né? Então eu recebia muito pouco de tudo que eu dava, né? Eu estava sempre com a energia para baixo, né? Uma energia de escassez bem grande, né? Então era um aprendizado que eu precisava vivenciar, né? Então é desse lugar que quem mora numa casa de número 8 também precisa olhar, né? E não só quem mora, mas então, como eu disse, no meu próprio processo de aprendizado com 8, porque eu não vivo numa casa de número 8, mas eu também tenho os meus aprendizados com esse número. Então a gente precisa ir se questionando sobre isso, né? Se você veio aqui buscando uma fórmula mágica, querendo transformar o número da sua casa numa casa de número 8 ou qualquer outro número, pode parar de ver esse vídeo, que esse vídeo não é para você. Eu não acredito em fórmula mágica, eu não acredito em manipular a energia do número e transformar a vida e ficar rica, milionária. Eu não acredito. Eu acredito num processo profundo de autoconhecimento e autorresponsabilidade para que a autocura aconteça.
Eu realmente acredito nisso porque eu vivo isso na minha vida. Eu já consegui fazer curas que eu nunca imaginei que eu conseguisse. Eu consegui destravar uma vida de muitos anos travada e consegui entrar na energia do fluxo, né, do meu servir, do meu lugar no mundo, né, e várias coisas que foram acontecendo, né, até o assunto de virar mãe e tudo mais. Quem conhece a história da minha vida entende um pouquinho melhor. Então, esse número 8, quando conectado à energia de uma casa, de um imóvel, se ele estiver vibrando em luz, o que vai acontecer? A casa vai ser uma casa bonita, próspera, bem arrumada, tudo em dia, sabe? Como uma imagem dessa aí, né? Isso é o reflexo de uma casa em luz nessa energia do 8. Aí você pensa, não, mas eu vivo numa casa de 8 e não é assim, Aline. Então, você tem aprendizados com essa energia desse número. Então, vamos analisar, vamos interpretar, busque terapias que te ajudem nesse processo de cura, para que você consiga atingir, então, esse 8 em luz na sua vida, né? Que essa justiça divina se manifeste dessa forma que o seu mental deseja, mas que o seu inconsciente ainda não deseja. Por quê? Porque ainda tem algumas curas para serem feitas, entende? E que você ainda nem entende, está lá no inconsciente. Está lá escondido dentro de você. Né? Pode ser repetição aí de toda uma ancestralidade, de repente a sua família, de fracassos financeiros. E aí, por honra, por amor, a gente acaba repetindo o padrão. Pode ser, não estou dizendo que pode ser inúmeras coisas. Um atendimento individualizado vai te trazer as respostas e as curas para isso, né? Então, se é uma casa de número 8 e não está vibrando nessa energia do 6, não está nessa justiça que a gente quer que esteja, ela está sim na justiça divina. Então, está manifestando pobreza, está manifestando fracasso, é a justiça divina dizendo, ó, vai continuar essa energia aqui de fracasso, de pobreza, até tu aprender tudo o que precisa em relação a essa energia vibracional que a gente pode ler no 8, né? E aí sim essa justiça divina vai mudar, vai ser outra justiça divina, entende? Então é desse lugar assim o grande aprendizado dessa energia dessa casa, né? E quando a gente cura essa energia do 8, o dinheiro flui de forma mais abundante na nossa vida. Aí você pensa, ai Aline, mas tem gente que está na sombra dessa energia do 8, como tu mesmo comenta, né? Os políticos corruptos, os advogados corruptos, enfim, qualquer pessoa corrupta e que ganha muito dinheiro. Sim, elas manipulam a energia de uma forma negativa. Isso pode até durar a vida inteira delas, e elas só conseguirem realmente aprender sobre ter o aprendizado delas em outras vidas. Pode até ser que isso aconteça, mas eu tenho certeza absoluta que essa pessoa não é feliz verdadeiramente. Então, se você em algum momento olhar para alguém que tenha muito dinheiro e essa pessoa não é justa, ela está sendo corrupta, ela está sendo ileal, ela está sendo essas muitas coisas, olha para essa pessoa e enxerga por trás que ela não está feliz, né? Porque ela tem um processo, aí você vai conseguir entender o que é a justiça divina na vida dela. Na verdade, a justiça divina está acontecendo porque ela tem um certo processo de cura em relação a isso. E as pessoas que estão em volta dela, as pessoas que estão sendo manipuladas, as pessoas que estão sendo enganadas, elas também têm uma justiça divina sendo manifestada. Elas têm um aprendizado em relação a isso. Nós estamos aprendendo juntos, né? Então, se acontece isso na sua vida, faz a sua parte, né? Olha e percebe o quanto eu estou sendo justa e o quanto eu não estou deixando que outras pessoas me manipulem. Tirem de mim, tirem proveito de mim, tirem mais de mim do que eu posso dar. E aí você se autorresponsabiliza, coloca os limites saudáveis nessa relação, né? Então, a autorresponsabilidade política, por exemplo, né? Votos mais conscientes, né? Em quem você está votando, e não sendo levado
pela mídia que acaba colocando, mesmo para as pessoas que não assistem TV, mas que estão no Instagram, acaba rolando muita manipulação ali dos votos, né, de quem para votar na época das eleições. Tudo é motivo de manipulação ali, e aí a gente se deixa envolver, então a gente autorresponsabiliza, votos mais conscientes, né? Votos mais conscientes. Eu vou fazer a minha parte perante essa justiça divina que está se manifestando como um aprendizado. Então eu vou aprender o que me cabe. E deixar de lado esse sentimento de injustiça. Ah, mas é errado o que a pessoa está fazendo, a coitada de mim. Então vamos tirar um pouco esse lugar de vitimismo que a gente está acostumado mesmo a se colocar, né? Como essa sociedade normótica que a gente conhece, né? Então, vamos tirar esse vitimismo de lado. Muitas vezes a gente ouve lá desde criança, né? Até um certo machucado. Ai, tadinho, né? A gente não é vítima. A gente precisa, sim, de acolhimento. De um abraço, mas a gente também precisa do incentivo, de autorresponsabilidade. Agora, perante a isso, né? O que você pode fazer, né? E aí a gente sai desse sentimento de injustiça, porque o sentimento de injustiça, mesmo que racionalmente você esteja certa, como pensando no caso dos políticos corruptos, né? Mesmo que você esteja certo, você vai se colocar num lugar de sombra da energia do número 8. Então, se responsabiliza pelo seu aprendizado. Você está conectada a essa situação porque você tem um aprendizado. Todo mundo que está na sociedade tem esse tipo de aprendizado em relação à política, ao dinheiro e tudo mais. Então, dê o seu melhor, se responsabiliza pelo que é seu, o que você pode fazer, e o que é do outro deixa para o outro e confia nas mãos da justiça divina. Né? Esse é o grande chamado desse número 8, dessa tão desejada manifestação desse número. Só assim a gente realmente vai conseguir se colocar no movimento de cura planetária, porque o dinheiro, ele realmente é um veículo de cura planetária. No momento que nós entendemos que nós merecemos receber muito dinheiro em cima de coisas muito divinas que a gente esteja fazendo. Então, por exemplo, eu que trabalho com a terapia multidimensional também, né? Para quem conhece um pouco da terapia multidimensional, teoricamente a gente não faz nada na terapia. E a gente recebe dinheiro por isso. E a gente precisa receber dinheiro por isso em troca. Porque precisa ter o equilíbrio do dar e receber. Né? Só que teoricamente a gente não faz nada. Aí vem aquelas crenças, limpar crenças, né? Eu posso sim receber dinheiro sem fazer nada. Dinheiro dá em árvore sim. Porque o dinheiro vem da abundância da natureza. E o fruto dá na árvore. E a árvore dá muitos frutos. Entende? Então é um processo bem profundo aí, que eu convido você, que eu faço sempre, convido todas as pessoas que passam pela minha caminhada como terapeuta, que já foram centenas de pessoas, a fazer esse exercício. Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Eu ainda não sou milionária, mas eu estou dando um passinho de cada vez. E eu já melhorei muito a minha questão financeira por conta disso, entende? Até mesmo tirando um pouco o peso, assim, tipo, daquele medo. Eu não vou receber o dinheiro suficiente para pagar minhas contas, sabe? Medos, assim, que às vezes vêm, principalmente quem empreende, né? Como o meu caso. E aí a gente vai trabalhando a fé de que a gente vai ser provida sempre que necessitar ser provida. É só estar aberta, não precisa e nem deve vibrar na escassez, no medo. Porque se a gente vibra no medo que o dinheiro não vai entrar, no medo que vai ser escasso, o dinheiro não é. Né? Então, muitos aprendizados aí para toda a humanidade em relação à energia desse número. Então, se você está vivendo numa casa de número 8, é mais forte ainda isso para você, porque você atraiu a energia dessa sua casa por algum motivo. Eu realmente acredito nisso. Então, por isso que eu não acredito em mudar o número da casa. Não pense em mudar o número dessa casa, né?
Tente equilibrar a energia desse aprendizado desse número na sua vida. O que você precisa aprender em relação a esse número? Se você deseja e dar um passo a mais, ir além, né, ter esse conteúdo aí desses textos que eu estou aqui manifestando nessa série, nesses vídeos, né, sobre a numerologia da casa, e também uma jornada profunda de autoconhecimento de qual é o seu lugar no mundo, o que você realmente veio fazer, qual é a árvore que você precisa ser. Não adianta eu querer ser uma macieira se eu nasci para ser um limoeiro, entende? E não adianta só no sentido de que vai entrar energia de escassez, não só para mim, mas para todas as pessoas na minha volta, para toda a humanidade. Por quê? Porque para a abundância existir nas nossas vidas, a gente precisa de todos os frutos. Eu quero o limão, eu quero a maçã. O limão tem uma propriedade, a maçã tem outra de nutrição. Entende? Essa é a prosperidade, essa é a abundância. Então, cada um no seu lugar, cada um fazendo o que veio realmente fazer. Então, se você deseja dar esse passo além, entre em contato comigo pelo link que está aqui na descrição do vídeo, que eu tenho um curso para te oferecer, que na verdade não é um curso assim, eu vou te ensinar. É uma jornada, é uma experiência, onde tem meditações, ativações. E você também pode me procurar para um atendimento individual, se desejar. Tá? Eu já tenho impactado centenas de pessoas e eu desejo que você seja mais uma dessas. Mas se não sentir vibração comigo, então procure outro terapeuta, mas busque a sua expansão de vida, a sua felicidade, a sua forma única de ser, de aceitar, na verdade, não é buscar, é aceitar a sua forma única de ser. E parar de querer repetir o que tu tá vendo por aí de outras pessoas fazendo. Tá? Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo, que é a casa de número 9. O último número, então, que é onde tem todas as vibrações de todos os outros números, né? Um número bem potente, muito bonito, muito divino. Até mais!